Vocês estão sabendo que hoje, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, ao mesmo tempo em que a gente continua vendo informações lá do Amapá que ainda está às escuras. Então, no vídeo de hoje, que é um vídeo que eu vou tentar fazer o mínimo de cortes possível, porque eu tô com preguiça, eu vou tentar falar um pouco sobre esses dois assuntos, tá? Então agora vai ter um corte que vai entrar a melhor coisa que tem nesse canal, que é a intro. Bora! E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão, você já sabe tudo disso, então vai lá, desce aqui a tela um pouquinho, clica ali no joinha, dá uma olhada na descrição, que além da já tradicional lista de canais anarquistas, também tem as fontes que eu estou usando aqui e algumas indicações que eu vou fazer neste episódio. Antes de falar do Amapá, eu preciso falar rapidamente sobre o Dia da Consciência Negra. E por que eu vou falar rapidamente sobre o Dia da Consciência Negra? Porque eu acho que esse é um dia em que nós, pessoas brancas, temos que ouvir, né? Na verdade, todos os dias é um dia para que a gente, que é branco, a gente possa ouvir as pessoas negras, porque por mais que a gente tenha opiniões sobre racismo, por mais que a gente condene o racismo, a gente não vive ele na pele para compreender ele, para que a gente tenha a possibilidade de falar sobre racismo. Então eu acho que a minha recomendação para que você, que é branco como eu, utilize o Dia da Consciência Negra para ouvir pessoas negras falando sobre isso. Então eu estou colocando aqui na descrição um fio que o Erasto fez sobre a consciência negra, sobre zumbi, sobre quilombos. Também estou indicando aí um vídeo do Spartacus, estou indicando também o perfil maravilhoso do Silvio Almeida, para que você acompanhe pessoas negras para falar sobre consciência negra, né? E se você é branco como eu acho que com pessoas negras é interessante ouvir, mas com pessoas brancas é muito interessante falar. Então, se você tem um grupo aí de amigos brancos, de amigas brancas e tal, use esse dia para falar de racismo com pessoas brancas, né? Acho que a gente precisa falar entre a gente sobre isso para que a gente possa desconstruir esse racismo que está em nós, né? A gente precisa compreender isso, que por mais que a gente tenha boas intenções, por mais que a gente tente, vai sempre haver alguma coisa que a gente pode melhorar nesse sentido. Então, o melhor jeito de fazer isso talvez seja, pelo menos na minha opinião, é ouvir as pessoas negras sobre como que a gente pode ajudar, como que elas se sentem e etc. Então, não basta não ser racista, como já disse Angela Davis, a gente tem que ser antirracista. Beleza? Então dá uma olhada aí na descrição. Eu estava editando, aconteceu de novo, né? No caso de flagrante racismo no Carrefour. Eu falo de novo porque o Carrefour é comum isso acontecer, né? Infelizmente, dois seguranças da unidade do Carrefour em Porto Alegre espancaram até a morte um homem negro que tinha discutido com a caixa do banco. É isso, tipo, ele não foi pego com nada, ele não agrediu ninguém, ele apenas estava discutindo com a moça do caixa. Ele saiu, foi até o estacionamento, foi perseguido por esses dois seguranças, um deles aparentemente um PM, parece que tem uma terceira pessoa envolvida, e espancaram o homem até a morte, né? A gente chama isso de linchamento, que é uma forma de assassinar negros muito comum nos Estados Unidos durante boa parte do século XX. E isso aconteceu ontem, dia 19 de novembro, e isso só mostra o quão é necessário e importante a gente discutir racismo nesse dia 20 de novembro. É difícil até pensar no que falar sobre isso, né? Eu só consigo imaginar. Eu já apanhei, né, de várias pessoas ao mesmo tempo, mas eu só consigo imaginar o terror que é você ser covardemente espancado até a morte, né? As pessoas te baterem até você ficar inconsciente, e depois que você ficou inconsciente as pessoas continuarem te batendo até que você perca a vida. Então é terrível imaginar, né, como que é se sentir nesse papel, e é mais terrível ainda imaginar que alguém possa fazer isso por um motivo tão torto. Então
é mais um que vai para conta desse racismo estrutural que a gente vive nesse país. E o segundo assunto é o Amapá. Eu fiz uma anotação aqui. Então, como eu não vou falar sobre a empresa Isolux, sobre o processo de privatização de lá, eu estou colocando aí na descrição duas indicações ótimas. A primeira é o Intercept, né? A matéria do Intercept está bem completa sobre o assunto, então dá uma olhada lá, vai estar na descrição, mas principalmente eu recomendo demais que você ouça o episódio mais recente do MiadoCast com a Karen Góes, também está aí na descrição, tanto o episódio do MiadoCast quanto o Twitter da Karen. Justamente por isso eu não vou falar de pormenores assim e tal, de ano e tudo mais. Eu resolvi falar de 5 tópicos para a gente trocar ideia sobre a Amapá. Olha só. O primeiro tópico não é culpa só da iniciativa privada. Antes de ser privatizado, é o Estado que faz aquilo. Então foi o Estado que fez as linhas de transmissões, depois o Estado deu para a iniciativa privada. Então eu sei que é muito atraente a gente colocar a culpa só na iniciativa privada, mas como anarquista eu tenho que lembrar vocês de que quem deu para a iniciativa privada foi o Estado. Porque o papel do Estado é justamente esse, é garantir o lucro do capitalista. E para garantir o lucro do capitalista, ele pega toda a parte mais difícil, que é a construção, que é ter certificação ambiental e etc. Toma para si aquilo, né, faz toda essa parte mais difícil, usando a grana de todo mundo, e aí depois que isso tudo está pronto, o Estado vai e praticamente dá para a iniciativa privada, e além de dar para a iniciativa privada, também não fiscaliza nem fudendo e tal, tanto que, né, isso que aconteceu na Amapá era um bagulho completamente previsto, assim, a própria empresa já tinha no começo da pandemia admitido que aquilo poderia realmente acontecer, justamente porque a iniciativa privada não vai fazer os investimentos necessários para impedir que essa coisa aconteça, porque tanto a iniciativa privada quanto o Estado não têm o bem-estar da população como objetivo, eles têm como objetivo garantir o lucro do capitalista. E qual que é o papel do Estado nessa parada toda? Agora o Estado vai lá, vai colocar a parada para funcionar e antes de fazer isso, né, como a gente já viu aí, o papel do Estado tem sido controlar a população. E aí quando eu falo controlar, eu não falo desse jeito que o Estado controla, né? Tipo, quando tem um protesto, manda a PM lá para bater, persegue as pessoas que estão protestando e etc. Porque este é o papel do Estado, é garantir o lucro e o conforto do capitalista, como vocês também podem acompanhar aí no site Intercept e também no MiadoCast, como não foram todas as regiões do Macapá que ficaram sem energia, né? Os bairros ricos e tal da elite não sofreram tanto quanto os bairros de periferia. Então esse é o papel do Estado. Outra coisa que a gente pode olhar, né, nessa questão do Amapá é como o Estado retira o bem público do controle da população e toma para si esse bem público. Então, quando a gente fala, né, e na live mais recente do canal, que eu espero que eu lembre de colocar o izinho aqui, a gente falou um pouco sobre a diferença entre público, estatal e privado. Um bem público a gente hoje associa com o Estado. Quando a gente fala que tal coisa é pública, a gente já associa imediatamente que aquilo é algo que o Estado controla. Mas o bem público não necessariamente precisa ser administrado pelo Estado. Na verdade, o Estado tomou esse bem público da população para si e retirou a autonomia que a gente tinha. Então a gente tem vários exemplos de como isso aconteceu, como por exemplo escolas. Né? Era comum no início do século XX que sindicatos e outras associações livres que controlassem as escolas, né? Junto com a comunidade. O Estado vai e toma aquilo para si, né? O controle daquilo, e retira das pessoas a autonomia. Quarta parada que eu queria falar aqui é sobre a colonização, o colonialismo. Né? Como assim? Seguinte, as pessoas que viviam no Amapá antes da chegada dos portugueses e antes, né, da civilização chegar lá, elas viviam muito bem, obrigados, sem energia elétrica. Né? As nações indígenas que lá viviam não precisavam de energia elétrica para nada, né? Eles viviam uma boa sem energia elétrica. Hoje se torna impossível a gente ter algum estilo de vida que não dependa de alguma forma de energia elétrica, justamente porque
Com a colonização desses lugares, eles acabaram com essa cultura que existia lá antes e inauguraram uma nova cultura que retira dessa população a sua forma de viver autônoma, sem necessidade do Estado. O Estado, ele retira de você a sua autonomia de vida para vender uma vida um pouco mais confortável, só que controlada completamente pelo Estado. E aí qualquer coisa que acontece, como nesse caso, ficar sem energia elétrica, a gente entende o quanto a gente está dependendo dessa máquina. A gente depende demais do Estado e do capitalismo para fazer as coisas. E existem outras formas de vida, mas que o Estado faz de tudo para que elas não existam mais. O genocídio dos indígenas dá uma ideia do quanto o Estado luta para que não existam formas de vida que não dependam dele e do capitalismo. E por último, para encerrar, que eu acho que deve estar ficando longo já, eu vou falar sobre como a mídia não fala sobre esses assuntos, né? Como a mídia demora para falar desses assuntos. Com a queimada no Pantanal foi a mesma coisa, né? Depois de dias que a gente já via mídias independentes falando sobre as queimadas do Pantanal, é que a mídia grande foi lá, foi falar sobre aquilo, e no caso do Amapá também. A gente aqui do Sudeste só ficou sabendo do que estava rolando lá no Amapá, acho que 3, 4 dias depois, né? Porque a gente estava muito preocupado com as eleições dos Estados Unidos, né? E aí você consegue imaginar o quão é maluco isso, que a mídia prefere falar de uma eleição em outro país do que falar do que está acontecendo no nosso próprio país. Muito provavelmente porque já se sabia que o primeiro culpado do que estava rolando lá seria a iniciativa privada. Então, como é tudo junto, né, mídia, iniciativa privada, Estado, né, todos eles atuam para que o lucro do capitalista seja o maior possível, eles evitam ao máximo dar notícias que façam com que a gente questione esse sistema. No caso do Pantanal, a mesma coisa, e lá no Amapá, então, nem se fala, né? Assim que começaram a chegar as notícias aqui, é óbvio que a gente começou a questionar esse sistema de privatização, de controle do Estado. Então, coisas que a gente pode aprender com o que está acontecendo no Amapá lá, eu acho que a principal é que Estado e iniciativa privada não se importam com o bem-estar da população. Eles se importam com o seu próprio lucro e vão utilizar o Estado, né, não para garantir esse bem-estar, mas para garantir o controle e o silêncio da população, que é o que rolou lá. Há trocentos protestos e todos eles terminam de forma violenta porque a polícia mandada pelo Estado chega lá não para garantir o bem-estar da população, mas para garantir que ela não se manifeste, para garantir que ela fique calada dentro de casa, no escuro, sem comida e sem água. Bom, eu acho que esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Não esqueçam de olhar na descrição aí todas essas indicações que eu fiz, que elas são maravilhosas. E é isso. Igualdade para todos, poder para ninguém. Abraço.